Odebure, irmão e Sister Sá, nós já estamos quase na hora. Assim que vocês quiserem, tá? Vocês podem começar e eu estou aqui a postos para o que vocês precisarem. Tudo bem? Maravilha, fechado. Vocês que mandam aí. Acho que podemos esperar até 7h30, né? Tá certo. Eu vou fechar minha câmera aqui rapidinho para fazer algumas coisinhas simples aqui, mas já estamos a postos, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Então, boa noite, irmãos. Dando para ouvir direitinho aí? Então, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a esse devocional. Nós temos aqui do trabalho do Templo História da Família, aqui da região centro-oeste, né? Nós reconhecemos entre nós aqui a presença do nosso 70, né, o Elder Bia, também da sua esposa, a irmã Sandra Bia, que estão aqui conosco. Nós reconhecemos também alguns presidentes de saga que podemos identificar aqui, distritos e bispos, né? Sejam todos bem-vindos. E a gente gostaria de também fazer um agradecimento especial aos casais que são assessores, né, dos conselhos de história da família aí em Brasília, o irmão Juarez, a irmã Karen Andrade, de Goiânia, que é o irmão Ismael e a irmã Maria Helena Souza, e de Cuiabá, que é o irmão Altemir, a irmã Thaís Justino, irmão Marcos e a irmã Vera Silva. Perfeito, então. Eu me chamo Jailson Michele Sara, e nós somos também assessores aqui da região do Norte, tá? Fomos designados pelo nosso 70 para dirigir esse devocional. Então, vamos começar com uma oração, e a oração inicial será oferecida pelo irmão Altemir Justino, que é assessor do trabalho do Templo da Família aí do Conselho Cuiabá. Nosso bondoso Pai Celeste, somos gratos, Senhor, pelas imensas bênçãos que o Senhor nos concede. Somos gratos por estarmos reunidos nessa noite para ouvir uma mensagem relacionada à obra do outro lado do véu.
Somos gratos a Ti por termos o Elder Bitter para nos instruir. Rogamos com humildade que Teu Espírito esteja conosco, que tudo que vamos ouvir hoje possa e venha a ser proveitoso para toda a história da família e para as ordenanças do templo. Rogamos com humildade que o trabalho que Jesus Cristo começou durante o momento em que Ele esteve no mundo dos espíritos, que possa ser continuado por nós aqui deste lado do véu. Pedimos, Senhor, Tua orientação, Tuas bênçãos, para que as palavras que vamos ouvir façam sentido para nós dentro de tudo que temos que fazer como obra genealógica e seguirmos o nosso profeta. Agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso que tivemos, pelas reuniões da igreja, e pedimos com humildade todas essas coisas e te agradecemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós ouviremos primeiro agora, né, a irmã Bia, no caso, Sandra Bia, e logo após ouviremos os 70. Irmã Sandra, pode... Nossa, que alegria poder estar com vocês virtualmente, nessa reunião maravilhosa, né? De um tema que eu amo tanto. E principalmente poder falar para irmãos que nós amamos tanto também, né? Nós moramos um tempo na região de Brasília, depois nós moramos, né, servindo como líderes de missão em Goiânia, só não tivemos a oportunidade de morar ainda em Cuiabá, quem sabe um dia, né? Mas tão bom poder estar com todos vocês e falar desse assunto tão maravilhoso, ver alguns rostinhos conhecidos, né? Algumas pessoas que nós amamos tanto, e falar desse assunto tão maravilhoso que muitas vezes algumas pessoas esquecem, né? Que a primeira presidência tem falado muito em coligar Israel em ambos os lados do véu. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, e lembrar que a obra é para os dois lados, né? Como o irmão falou bem na oração, o trabalho que o Senhor começou quando ele foi para o mundo dos espíritos e começou a ensinar as pessoas que estavam lá, né? E não são falecidos, né? Nós temos que lembrar que são pessoas que estavam lá, né? Assim viveram, amaram, se casaram, tiveram filhos, são nossos antepassados, e eu tenho um amor muito grande por essa obra. Bom, eu imagino que todos vocês conhecem muito bem a escritura que está no Doutrina e Convênio 128, né, no versículo 15, no finalzinho, fala que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem os nossos mortos, ser aperfeiçoados. Como eu falei, aqui usa o termo mortos, né? Mas a gente sabe que eles estão bem vivos do outro lado do véu. E é algo fantástico. Eu tenho em minha vida um testemunho muito especial, tanto do templo quanto da história da família. O templo é uma experiência muito pessoal e muito sagrada para mim, porque muito antes de conhecer a igreja, o Senhor já me revelou o que seria o templo. Então, nunca tinha ouvido falar de templos, mas quando eu pude entrar a primeira vez, eu pude ter uma experiência bem espiritual, porque eu já sabia que ele existia de alguma maneira, né? E eu tenho uma outra experiência muito fantástica também. Não sei se muitos sabem, né? Mas eu também sou uma conversa do Evangelho, né? Eu fui ensinada também por missionários. Na verdade, eu comecei sempre procurando muito sobre a igreja, sobre qual seria a igreja de Cristo, como seria mais fácil de nos aproximar do Salvador, o que estaria mais próximo do que ele ensinava quando ele esteve na Terra. E depois de muitos anos com essa pergunta, um colega de trabalho ouviu o exemplo dele com a esposa, os filhos, e o exemplo deles foi uma luz para mim, e eu comecei a perguntar qual é a igreja que você pertence. Ele pôde levar a meus pais e a minhas irmãs para uma conferência de estaca, e depois falou dos missionários. Então, eu sou uma conversa do Evangelho. Mas uma coisa interessante é que entre assistir a conferência da estaca e os missionários poderem bater na porta de nossa casa, porque esse irmão, ele queria muito, né, levar-nos para a capela, meu pai dizia, não quero incomodar, você mora longe, vai deixar sua família para nos levar para a capela. A gente não entendia que ele estava ansioso para fazer a obra missionária, né? Mas ele nos falou dos missionários, e foi fantástico. Quando os missionários bateram na porta de nossa casa, e meu pai aceitou ouvir a primeira mensagem deles, e como todos os que já ouviram os missionários, mesmo aqueles que já nasceram dentro do convênio, onde estão com os missionários, sabem do espírito especial que eles têm, né, quando ensinam uma lição. Logo que eles saíram, a minha irmã mais nova, que na época tinha uns 15 anos de idade, ela falou assim, pai, mãe, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tive um sonho há uns 3 dias atrás. Desculpa, irmãos, eu sempre me emociono quando conto essa história. Quem me conhece sabe que eu sou bem chorona, né? E ela falou assim, apareceu uma velhinha para mim no meu sonho e disse assim, minha filha,
ou você vai conhecer uma grande verdade. Não a rejeite, aceite. E ela continuou falando para o meu pai, né? Engraçado que eu não sei, ela não falou o nome dela, mas eu sinto que o nome dela era Guilherminda. Então meu pai começou a chorar. E ele perguntou: você sabe quem é Guilherminda? Ela: não. Ele: é minha avó, sua bisavó. Então, como não amar nossos antepassados que vieram antes de nós, permitindo que nós nascêssemos nessa época, tivéssemos o conhecimento desse evangelho maravilhoso e que estavam ansiosos para que nós pudéssemos fazer esse trabalho por eles. Não preciso nem comentar qual foi a emoção que nós tivemos quando pudemos fazer as ordenanças do templo por minha amada bisavó. Eu tive o privilégio de conhecê-la em vida. Minha irmã mais nova conheceu depois no sonho dela, né? Conheceu melhor. Então, essas experiências fantásticas, eu sei que se deixasse tempo para vocês falarem, muitos de vocês têm tantas experiências maravilhosas e muito sagradas também, né? Com muitos de seus antepassados. Nem que fosse indo ao templo, levando o nome e sentindo eles ao lado. Né? Muitos anos depois que meu pai faleceu, nós pudemos fazer uma ordenança, e eu não sei porque, em algum momento estava faltando alguns dados, e a gente não tinha conseguido selar meus pais aos pais dele. Então, depois a gente conseguiu esses dados, e nós levamos esse nome ao templo, o nome dele ou dos meus avós. E foi muito interessante também, porque todos nós sentimos, inclusive o selador, e ele falou assim: o irmão Brasil está aqui. E todos nós sentimos que ele estava lá, feliz por ser selado aos pais dele. E eu sou muito grata pelas bênçãos do Evangelho, saber que as famílias podem ser eternas. Porque quando meu pai faleceu repentinamente, ele aparentemente não tinha nenhum problema de saúde que nós conhecêssemos, tinha feito um check-up, estava bem, e ele partiu repentinamente dessa vida. Mas no dia que ele partiu, ele sendo um pai tão amoroso, né? Toda a saudade que nós sentimos dele, nós choramos bastante, óbvio, né? Mas olhar e saber que nós temos a promessa de podermos estar juntos novamente é o que faz realmente nós sermos tão abençoados e felizes com a plenitude do Evangelho em nossa vida. Eu tenho um testemunho maravilhoso dessas ordenanças por nossos antepassados. E é incrível podermos compartilhar nessa noite. Gostaria que muito mais pessoas estivessem ouvindo, né, e fortalecendo seus testemunhos sobre esse trabalho, essa obra maravilhosa. Amo o meu Salvador Jesus Cristo, porque ele possibilitou que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando desse assunto tão sagrado e tão maravilhoso, e preparando a terra, e preparando seus filhos para a sua segunda vinda. Esta é a Igreja de Cristo, não tenho dúvida alguma disso. Amo o meu Salvador e tenho procurado centralizar minha vida nele, com todas as minhas imperfeições. Mas como eu amo! Sou grata por termos um profeta vivo que tem nos ajudado a perseverar nesses últimos dias e também abrindo nossos olhos para a importância desse trabalho, com tantos templos que têm sido construídos nesses últimos dias. Será que algum de nós tem dúvida da importância desse trabalho? Se tínhamos, acho que podemos apagar toda e qualquer dúvida. Amo estar aqui com vocês hoje. Gostaria de dar um abraço virtual para cada um de vocês. Obrigada por fazerem parte dessa obra tão sagrada, por estarmos juntos aqui. Hoje meu esposo está bem longe de mim, ele teve que mudar a viagem dele para poder estar nesse serão, porque senão ele estaria em viagem nesse horário, né? Mas como ele recebeu essa designação, com todo o nosso amor, para que possamos realmente estar juntos fazendo esse trabalho incrível. Então eu empresto meu esposo um pouquinho mais para vocês, né? Ele já estava um pouquinho longe, mas eu sou muito grata também por ele servir ao Senhor e sempre feliz por poder abençoar a vida das pessoas sempre onde ele vai, com todo o amor que ele demonstra pelas pessoas também. Que nosso Senhor possa abençoar cada um de vocês também, nesse trabalho maravilhoso. Com certeza, quando nós fazemos esse trabalho para as pessoas que já partiram, somos imensamente abençoados. Esta é a Igreja de Cristo. Este é o seu Evangelho. Em nome dele, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu amor. Na verdade, eu estou em Fortaleza hoje. Eu tive uma conversa de estaca e eu fiquei por aqui para fazer esse devocional com vocês. Que bênção maravilhosa estarmos juntos aqui. A tecnologia tem sido uma bênção nesses últimos dias, né? Uma devocional como essa seria difícil, né? Nós fazemos. E tem que ser feito por estacas, ou talvez muitas estacas em alguns pontos, né? Por exemplo, eu cuido de Belém.
multistacas lá só funciona para Belém. Nós temos a estaca de Macapá, que está longe, e a de Santarém. Então, não dá para fazer multistaca, né? Aí, quando vou fazer algo, tem que ser separado. E essa tecnologia nos abençoa hoje, para estarmos todos nós juntos aqui. Eu só sinto que, algumas vezes, eu acho que a nossa divulgação podia ser um pouco melhor, para alcançarmos mais pessoas, né? Nós estamos hoje com Cuiabá, Goiânia e Brasília aqui, né? Então, deveria estar lotado de pessoas aqui, ouvindo sobre a importância da história da família e dos templos em nossas vidas, né? Mas os que estão aqui hoje, que possam aprender juntos aqui hoje, a nossa grande responsabilidade de ajudarmos nessa obra do outro lado do véu. Eu fui um missionário, fui um presidente de missão, então eu entendo perfeitamente a importância da obra deste lado do véu. Então eu sei o quão importante é fazermos esta obra com todo o nosso coração, poder, mente e força. A mesma coisa é para o outro lado do véu. A mesma escritura de doutrina e convênios, que sirvamos com todo o coração, poder, mente e força, também é do outro lado do véu. Nós precisamos amar as pessoas que já passaram por essa terra, não tiveram o privilégio de serem batizados ou de receberem as suas ordenanças aqui para poderem voltar a viver com Deus. E é nossa responsabilidade fazer isso. Eles não podem fazer. Então, esse trabalho é muito mais delicado e exige muito mais amor do que o trabalho missionário em si. Porque o trabalho em si, ou o trabalho missionário em si, ele é fácil de ser feito em termos, né? Porque é presencial. Você está olhando a pessoa, você está amando ela porque consegue vê-la. Os que já passaram por essa terra, nós não conseguimos. E às vezes é até bom, né? Imaginou se algum antepassado aparece no seu quarto, e aí, vai fazer ou não vai fazer a história da família? Eu não quero que ninguém venha lá, senão vai ser um susto muito grande, né? Então, precisamos já nos anteciparmos, né? E fazermos isso por eles, né? O presidente Nelson tem sido maravilhoso quanto aos templos. Todas as conferências têm sido anunciado de 5 a 8 templos. Essa conferência de abril não será diferente. Ele está, de certa forma, ajudando o Pai Celestial a acelerar a obra missionária do outro lado do véu. Em alguns anos atrás, exigia-se algumas situações para termos um templo. Hoje, essas situações não são mais as mais importantes. A importante é que se tenha um templo próximo dos membros, seja um templo grande ou um templo pequeno. Nós temos um templo aí que vai ser dedicado esse ano em Brasília. Que bênção maravilhosa para os membros que moram na região. Tivemos no ano passado, em novembro, a dedicação do Templo de Belém, que foi algo fantástico para o povo que mora no norte. Que bênção maravilhosa. Então, o Senhor está estendendo essas bênçãos a todos os seus filhos. A importância de termos um templo, ela é clara para nós. Precisamos apenas entender a importância de estarmos no templo. Precisamos fazer o trabalho de história da família para podermos ir ao templo. Muitas vezes, talvez, eu não tenha todas as capacidades necessárias para fazer isso por mim mesmo. Mas existem várias ferramentas e vários irmãos que ajudam nisso. Nós temos vários casais aqui hoje que cuidam da história da família regional. Também temos vários casais que cuidam em suas estacas. Temos vários casais que cuidam das alas. Nós temos uma irmã da Socorro e uma irmã e um irmão do Coro de Elders que cuidam disso nas alas. Então, nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Se precisarmos fazer e nós não sabemos como, este é o momento de nós aprendermos, irmos atrás. O presidente Nelson disse na conferência de outubro de 2022, é significativo que o Salvador tenha escolhido aparecer ao povo no templo.
Essa é a sua casa. Ela está repleta do seu poder. Que nunca percamos de vista o que o Senhor está fazendo por nós agora. Precisamos entender o que o Senhor está fazendo por nós agora, neste momento. Ele está tornando os seus templos mais acessíveis. Ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Ele está aumentando nossa capacidade de ajudar a coligar Israel. Ele também está fazendo com que seja mais fácil para cada um de nós nos tornarmos espiritualmente refinados. Prometo que, ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Por isso, irmãos, a importância de trabalharmos e fazermos os nossos cartões e levarmos ao templo. Dias atrás, eu fui ao templo e com os cartões, que nós vamos quase todas as semanas, e eu tirei uma foto minha com o cartão no templo, provando que é fácil de fazer. E que a bênção que nós levamos ao templo, quando pegamos esses cartões e vamos ao templo para fazer o trabalho por aquele ao qual nós imprimimos o nome, é fantástico. As bênçãos que nós recebemos, Elder Rayland deu um discurso sobre isso. Nós recebemos bênçãos por abençoarmos a vida daqueles que já passaram por esta vida. Já pensaram nisso? No finalzinho, eu vou compartilhar com vocês algumas das que recebemos por fazermos o trabalho de história da família. Nesse momento agora, eu quero passar o tempo para os meus irmãos que estão aí preparados para nos ensinar a como fazer um cartão e levarmos ele ao templo. Então, eu passo o tempo agora para o Jailson e para o Marçal aqui, que eles vão tocar o barco agora. Fiquem atentos. Se por acaso não sabe ainda, este é o momento. Aprendam. E talvez ensinem também aqueles que estão à sua volta, para que possamos espalhar esse amor por todos aqueles que já passaram por essa terra. Jailson, é com você. Tá, ok, então o irmão Massal vai nos dar esse treinamento aqui agora, ao vivo. Cadê ele? Tá ali, ó, preparado já. É o cara. Eles conseguem ver aí a minha tela? Estão me vendo? Ótimo. Irmãos, é algo tão simples, mas tão simples. Eu vou compartilhar com vocês aqui um QR Code e o endereço. Se quem não conseguir gerar pela tela do celular, pela câmera do celular, pode copiar o endereço lá na barra de endereços, que vai ser direcionado automaticamente para ordenanças prontas, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, então. Conseguem ver aí o QR Code? Então, você vai mirar a sua câmera para esse QR Code e você vai ser direcionado automaticamente lá para o ordenanças prontas. Podem fazer isso agora, tá? Vou fazer aqui também para fazer junto com vocês. Quando você mira lá, ele vai direcionar vocês Conseguiram fazer, irmãos? Aí, vamos pedir para que nós consigamos... deixa eu parar de... Deixa eu ver aqui. Voltou aqui agora? Vamos fazer só para a gente ter certeza de que está todo mundo... Porque pode acontecer de nós gerarmos uma reimpressão de algo que fizemos no ano passado. Então, para nós não termos esse delay ou esse probleminha, vamos fazer o seguinte. O irmão marca lá para gerar um cartão feminino.
tá? E você pode pedir a sua esposa ou alguém da ala ou alguma irmã para ir ao templo e fazer essa ordenança. E a irmã marca lá gerar um cartão masculino. E a mesma coisa, pede para o esposo, alguém da sua ala, tá? O objetivo, irmãos, é que nós possamos ir ao templo e realizar essas ordenanças. Não é gerar cartão. O cartão é um meio para que a gente possa ir ao templo e oferecer a essas pessoas a salvação. Vou compartilhar de novo, para aqueles que ainda não conseguiram, a tela do QR Code lá. Vou colocar aqui também no chat o endereço da página e também vou colocar o telefone do suporte, irmãos, que alguns talvez vão precisar recuperar conta ou fazer alguma coisa parecida. Os nossos missionários de suporte, eles vão estar disponíveis até às 10 horas da noite de hoje para ajudar aqueles que, porventura, precisam de ajuda para recuperar conta ou alguma coisa que você precise de suporte. Você vai poder ligar no telefone que eu vou colocar aí. Na verdade, é um chat do WhatsApp, tá? Eu vou colocar na tela aí também, no chat, esse telefone para que você possa fazer uma chamada de WhatsApp e, através do chat lá, do WhatsApp, você pode também tirar dúvidas, tá, com os missionários, que eles vão estar disponíveis até às 10 horas da noite. Tá aí, também está no chat. Então, irmãos, vamos lá. Quando você abre a tela, tá? Aparece aí para você. Deixa eu abrir aqui. Parar aqui. Ordenanças prontas. Deixa eu ficar na mesma tela que vocês para instruir aqui direitinho. Vou lá no endereço que eu passei para vocês, tá? familysearch.me/cartões. Vou compartilhar com vocês aqui para a gente ir fazendo passo a passo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela de novo aqui. Ele está rodando aqui, está abrindo a minha conta. Está em inglês aqui, deixa eu pôr em português. Então, ó, aqui, opa, você vem lá, olha, ordenanças prontas. No celular já aparece uma barra azul lá embaixo, tá? Aí você vai selecionar, no caso aqui, olha, tá vendo? Masculino e feminino. Quem for masculino gera um cartão feminino e quem for mulher gera um cartão masculino. Você pode escolher aqui qual ordenança você quer fazer, tá? Se é batismo, confirmação, iniciatória, e aí você vai marcar esses quadradinhos, tá? E aí você vai, vamos fazer aqui, olha, vou fazer uma investidura, por exemplo. Marquei lá. Eu tenho alguns que já estão reservados, tá? Do meu. No caso aqui, eu vou desmarcar, tá? E vou dar um refresh aqui para... Eu quero um novo cartão, tá? Não quero um que eu já tenha reservado. Vou marcar lá de novo, investidura.
Ó, encontrou lá. Tá vendo? Moisés Gonçalves Neves está disponível para levar ao templo. Aí eu vou. Gerei o cartão. Continuar. Eu estou fazendo pelo computador, viu, irmãos? Mas é muito simples de fazer pelo celular. Eu estou fazendo porque eu estou com vocês aqui, aí eu tenho que mostrar para vocês. Então, aqui está gerado o cartão, tá vendo? Olha. Já tem um cartão gerado. Agora é só pegar esse cartão, eu posso imprimi-lo, mandar para compartilhar com o WhatsApp de alguém, ou eu mesmo ir lá mandar para o computador da própria. Posso mandar para o secretário da ala, posso pedir para ele imprimir para mim lá na impressora da capela, não tem problema, tá? Quem não tem impressora em casa pode fazer isso. Compartilha com o secretário, ele vai imprimir para você, você pega esse cartão e você vai levar ao templo para fazer essa ordenança que você selecionou. E aí você tem aqui, olha, tá vendo? Investidura, tá? E o QR Code, pode cortar esse cartãozinho, está pronto para ir ao templo. Muito simples de ser feito, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar aqui no chat, a gente vai tentar ajudar, mas é bem simples mesmo. Clicou lá no QR Code, né? Mirou lá, ou então colocou o endereço que eu coloquei no chat aí, familysearch.me/cartões, você já vai ser direcionado diretamente para a página de geração dos cartões de ordenanças. Se na hora que você imprimiu lá aparecer reimpressão, você salva aí esse cartão e volta lá para você fazer um novo cartão, tá? E aí, para ter certeza que nós não estamos reimprimindo um cartão que a gente já selecionou e ainda não levou para o templo, vamos fazer isso. Os irmãos gerem um cartão feminino e as irmãs gerem um cartão masculino. Dessa forma, a gente consegue ter quase que a totalidade de todas as pessoas gerando um novo cartão para este ano ainda ser levado ao templo, tá? Aqui está falando, alguém perguntou no chat, quantas ordenanças são por pessoa? Não tem limite de ordenanças, tá? A pessoa pode fazer quantas ordenanças ela selecionar, né? Lógico que para a mesma pessoa são só aquelas ordenanças, uma vez batizado, uma vez investido, né? Uma vez confirmado. Para a mesma pessoa são aquelas ordenanças listadas. Mas você pode gerar quantas ordenanças forem necessárias. Cada ordenança que você vai fazer, tá? Se você fizer uma ordenança esse ano, você está gerando um cartão esse ano. Se você gerar para a mesma pessoa uma ordenança no ano que vem, você está fazendo um novo cartão, tá? Então, cada ordenança que você marca vai gerar um cartão de ordenanças. Se você marcar todas as ordenanças ao mesmo tempo para a mesma pessoa, vai aparecer no mesmo cartão todas as ordenanças para serem feitas para aquela pessoa ao mesmo tempo. Mas, lembrando que vai gerar um único cartão, tá bom? Então, assim, vocês puderem, durante essa semana, ajudar as pessoas, compartilhem com as pessoas esse QR Code, e aí você direciona para a página do templo, né? Ordenanças prontas. Aí clica lá em ordenanças prontas e vai aparecer essa prática que a gente fez. Alguma dúvida? Quem quiser pode colocar aqui no chat, nós estamos disponíveis. Aldebir, alguma coisa mais que gostaria que a gente explicitasse mais? Olha, para mim está ótimo, viu? Até eu fiz aqui mesmo. Foi fantástico, muito prático. Agora, nós gostaríamos que todos que conseguirem gerar pudessem abrir a sua tela e mostrar para nós vamos fazer uma foto para a gente colocar lá no chat depois, nas páginas que a gente tem do Family Search. Se vocês puderem mostrar para a gente aí o cartão, e nós vamos aqui, eu vou fazer um print da tela, para mostrar todas as pessoas que conseguiram fazer isso, para a gente colocar nas nossas páginas lá. Vou dar um tempinho para vocês. Ah, isso mesmo, estou vendo todo mundo aí mostrando. Aqueles que conseguirem mostrar, eu vou fazer aqui vou dar um tempinho aqui para vocês colocarem aí
Abram a câmera, mostra aí o cartão, o celular, isso, irmã Bárbara, tá muito bom, irmã Bárbara, estou vendo aí. Se você puder virar o celular, isso, coloca ele deitado, fica melhor, parece mais visível, tá? Vamos abrir lá para vocês mostrarem. Vou fazer o primeiro, nós temos 4 páginas, tá? Aqui. Eu vou fazer o primeiro print da primeira página. Vamos lá. Continue mostrando aí. Próxima página. Ok, mais uma. Perfeito, irmãos. Se quiser que a gente repita, eu acho que é tão rapidinho. Se quiserem, podemos fazer a prática de novo, tá? Não tem nenhum problema. Debília, fique à vontade aí. Se você quiser que eu repita, a gente volta lá na página, faz de novo, para que as pessoas... Eu vi que alguns ainda não mostraram o cartão aqui, não conseguiram gerar. De repente, a gente pode fazer de novo, se vocês quiserem. Eu vi uma imagem linda ali de uma família inteira Com os com um cartões. cartão ali. É o C122884, tá? A família inteirinha com o celular ali na mão. Muito bonito mesmo. Muito bacana A gente mesmo. tá falando. Perfeito, E irmão, muito irmão bacana. Massal, e o mais interessante, né, é levar esse cartão ao tempo mesmo, Isso. fazer ele chegar lá, né? O que nós gostaríamos de enfatizar, irmãos, é que nós somos salvadores no Monte Sião, queremos ajudar as pessoas do outro lado do véu a receber essas ordenanças, né? Então, o propósito de gerar esses cartões é motivar as pessoas a ir ao templo e realizar as ordenanças por esses nossos antepassados, né? Então, aqueles que conseguirem fazer isso, ótimo, muito bem. Se você não conseguir, pode pedir um irmão da sua ala, alguém para que realize essas ordenanças por essas pessoas, né? E ajude um irmão da sua ala, próximo a você, que ainda não conseguiu gerar um cartão, né? Mostre para ele como é simples. Clicar lá no chat, pega o endereço, ou então QR Code, abre lá ordenanças prontas. O que acontece? O Family Search, o sistema de inteligência artificial que o Family Search desenvolveu, ele vai varrer a sua própria árvore e ele vai procurar ordenanças prontas na sua própria árvore, né? Talvez tenha um tio, um primo, alguém da sua parentela que você ainda não realizou a ordenança, esquecido lá. Então, esse sistema vai lá e vai pegar o nome dessa pessoa e vai te avisar, olha, tem uma pessoa aqui na sua própria árvore. Se você já fez todas as ordenanças por todas as pessoas da sua própria árvore, o sistema vai pular para a árvore mais próxima de você, provavelmente da sua própria ala, algum irmão que tem lá ordenanças, né, esperando para ser feitas, ou que disponibilizou isso para o templo, né? Então, ele vai varrer as árvores que estão disponíveis lá no templo para ser feitas as ordenanças. E aí, ele vai disponibilizar esses nomes para vocês. E aí, com esses cartões, a gente pode ir ao templo e realizar as ordenanças. Certinho? Irmão Jailson, é contigo. Helder Biller, estou aqui a postos. Se precisar, podemos fazer de novo, se não, pode seguir aí. Tranquilo, vamos. Helder, pode continuar ali. Vamos responder aqui no chat, os irmãos estão perguntando algumas coisas aqui, vamos responder no chat, tá? Ok. Maravilha, ótimo. Maravilha, viu como que é simples? Olha, é tão simples que até eu mesmo fiz aqui. Então, é muito fácil fazer. Então, que possamos, essa semana agora, fazermos uma meta, aqueles que têm o templo perto,
e posso fazer a meta de levar esses nomes ao templo essa semana. Os que têm perto, né? Ou que estão com essa, ou que estão com alguma caravana já para a semana aí. Levem esses nomes já. E aí vocês já vão uma bênção aí na vida daqueles que já passaram por essa terra. Para encerrar hoje aqui a nossa devocional, gostaria de terminar com as palavras do Elder Rayland. Em abril de 2018, ele deu um discurso intitulado Trabalho de Tempo e História da Família, Selar e Curar. É um discurso maravilhoso. Eu peço que todos vocês possam ler ele e ponderar. E vocês vão entender a grandiosidade que é fazer a história da família, que é levar os nomes ao templo. Ele começa assim, falando, quando Deus nos orienta a fazer algo, ele costuma ter muitos propósitos em mente. O trabalho de templo e história da família não beneficia apenas os mortos, mas abençoa também os vivos. Então, isso é claro, palavras de um apóstolo. Então, não é o 70 que está falando aqui que vocês vão ser abençoados, é o apóstolo do Senhor. E isso é claro. Quando nós fazemos nosso trabalho de história da família e vamos ao templo, as bênçãos que recebemos são enormes. Eu tenho trabalhado no templo há muito tempo. E tenho levado os nomes dos meus antepassados, dos Bihers. Eu tenho até a 14ª geração dos Bihers. Eu acho que a coisa mais difícil no templo é falar o sobrenome Biher, né? Mas isso eles dão um jeito lá. Mas a coisa mais importante é levar esses nomes. O meu pai faleceu faz 2 anos. E ele era membro, mas ele nunca tinha ido ao templo. E bem na época que ele faleceu, mudou a regra. A gente tinha que esperar 1 ano, né, para poder levar ao templo. Então, já quando ele morreu, levamos o nome dele ao templo e eu pude, então, fazer as vestiduras e selar meu pai aos meus avós. Isso, para mim, foi algo fantástico, porque a minha família inteira para cima não estava selada a mim por causa do meu pai. Quando eu selei meu pai, todos agora estão selados. Falta apenas uma ordenança ali, selar eu aos meus pais. A árvore fica completa. Todo mundo está ligado para todas as eternidades. Elder Rayland continua, sendo membros da igreja, temos a responsabilidade divinamente atribuída de buscar nossos antepassados e compilar as histórias de nossa família. É a nossa responsabilidade fazermos isso. Eu lembro que teve uma época em que eu estava viciado em história da família. E nós fomos fazer uma viagem de família para Blumenau. E nós passamos perto de um cemitério. Eu falei assim, amor, eu acho que eu vi um birra ali, né? Sabe, a gente acaba ficando tão viciado que não pode ver cemitério, quer entrar em todos eles para ver se acha alguém lá que é seu parente, né? E é bom isso, é algo fantástico. Quer dizer que você está com o seu coração voltado para amar aqueles que estão à sua volta, que já passaram por essa terra. Elder Rayland, ele continua, mas ao nos envolvermos no trabalho de templo e história da família, também reivindicamos as bênçãos de cura prometidas pelos profetas e apóstolos. Essas bênçãos também são extremamente maravilhosas, devido à sua abrangência, especificidade e consequência na mortalidade. E ele faz uma lista aqui. Esta longa lista inclui estas bênçãos. Algumas das bênçãos que recebemos por fazermos história da família e levarmos esses nomes ao templo. Mais entendimento a respeito do Salvador e de seu sacrifício expiatório. Maior influência do Espírito Santo para receber força e orientação para a nossa própria vida. Mais fé, de modo que a conversão ao Salvador se torna mais profunda e duradoura. Mais capacidade e motivação
para aprender e se arrepender devido a um entendimento de quem somos, de onde viemos e uma visão mais clara de para onde iremos. Maior influência refinadora, santificadora e moderadora em nosso coração. Mais alegria por meio de uma capacidade aumentada de sentir o amor do Senhor. Mais bênçãos para a família, independentemente de nossa situação familiar atual, passada ou futura, ou das imperfeições de nossa árvore familiar. Maior amor e gratidão pelos antepassados e pelos parentes que estão vivos, para que não estamos sozinhos. Maior poder para discernir o que precisa de cura, e assim, com a ajuda do Senhor, servir ao próximo. Maior proteção contra as tentações e contra a crescente influência do adversário. E mais ajuda para curar os corações tribulados, partidos ou ansiosos, a cicatrizar os que estavam feridos. Aí ele fala, se você vem orando por qualquer uma dessas bênçãos, faça o trabalho de templo e história da família. Irmãos, eu não tenho dúvida das bênçãos que nós recebemos por fazermos esta obra. Eu tenho vivenciado essa bênção em minha vida, ao longo do tempo que eu tenho no templo. As maiores bênçãos, as maiores metas da minha vida, todas elas foram estabelecidas e alcançadas no templo. Eu lembro de um episódio do templo que me tocou muito. Quando eu estava me preparando para servir como presidente de missão em Goiânia, na nossa amada Goiânia, eu ia ao templo de Curitiba toda quinta-feira. E isso fiz por 6 meses. Eu estava morando por lá, para ficar perto da minha mãe. E tinha um jovem, quando eu fui bispo, que eu e a minha esposa, a gente comentava que ele não ia ficar firme no evangelho. Ele tinha muitas dificuldades, a família tinha muitas dificuldades. E indo ao templo toda semana, e o Senhor sempre deixa as maiores bênçãos para o final. E isso é um fato. Deus jamais vai te dar uma bênção no começo. Porque se Ele te der essa bênção, você para de fazer as coisas. Então o Senhor é sábio. Então Ele deixa você fazer o máximo que você pode. Sacrificar o máximo que você pode, e então Ele te proporciona as maiores. Quando eu fui ao templo, na última vez, naquele mês de junho, então eu ia partir para a missão, na quinta-feira, já tinha encerrado tudo, eu tinha passado no escritório para fazer algumas coisinhas, e de repente saiu um jovem da sala do presidente do templo, e aí ele saiu com o Bispo Birrer. Eu fiquei pensando, quem será que é, né? Depois de muitos anos, é o Guilherme. Eu disse, nossa, Guilherme, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui falar com o presidente do templo para poder receber as minhas investiduras, porque semana que vem estou indo para a missão São Paulo Leste. Queridos irmãos, os templos proporcionam bênçãos maravilhosas. Naquele dia, eu fiz um convênio com o Pai Celestial e que Ele pudesse me abençoar ao longo do resto da minha vida, para enxergar os seus filhos como Ele enxerga, e não como eu enxergo. E isso foi o templo que proporcionou para mim. Se eu não tivesse ido ao templo, eu não teria recebido essas bênçãos. Então, essas promessas que Elder Randy fez para nós são verdadeiras. Vocês querem alcançar as bênçãos da sua vida? Vão ao templo. Façam a história da família. Levem esses nomes. Sejam a bênção, esse elo de bênção, para aqueles que passaram por esta vida. E recebam as suas bênçãos também por servirem e fazerem esse trabalho com todo amor. Amo cada um de vocês. Eu sou grato por servir esse evangelho, por ser um 70 diária hoje e ter o privilégio de ser uma testemunha especial de Cristo. Em todas as minhas jornadas aqui nesse tempo que eu sou membro, nenhum chamado tem sido mais importante para mim do que ser um 70 diária, porque ele me leva ao encontro do Senhor.
Eu preciso me tornar uma testemunha especial dele. Eu preciso entender quem ele é, conhecê-lo, seguir os caminhos dele. Senão eu não consigo testificar sobre ele. E esse é o pedido que eu faço a todos vocês, nesse trabalho de amor e de história da família. Estejam com o Senhor. A vida centralizada em Cristo nos dá mais coragem de fazermos as coisas que precisamos. Talvez, em alguns momentos, seja difícil fazer coisas que são simples. E não se sintam frustrados por isso. Todos nós somos assim. Tem coisas simples na vida que, por exemplo, para mim, às vezes é difícil de fazer. Mas às vezes porque falta um pouco de coragem. Às vezes falta um pouco de desejo, um pouco de fé. Mas se alicerçarmos nossa fé em Cristo, essa coragem, essa fé e essa vontade virá. E todos nós conseguiremos fazer isso com muito mais força. Atingiremos as nossas metas, alcançaremos as nossas bênçãos. O Senhor ama cada um de vocês. Deus tem um amor muito grande por cada um de seus filhos. Ele conhece cada um individualmente. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe o que vocês passam nessa terra, porque foi Ele quem fez esse plano. Ele sabe o que vocês passam. Ele conhece as dores de cada um, as dificuldades que vocês enfrentam. Ele enviou o Filho dele para morrer por cada um de nós, dando-nos assim a oportunidade de nos arrependermos e de destravarmos bênçãos por meio da expiação. A bênção de sermos redimidos de nossos pecados e a bênção de nos capacitar para nos tornar homens e mulheres melhores. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Esta é a igreja dele. Ele preside esta igreja pessoalmente. Ele tem um profeta aqui nessa terra, o nosso amado presidente Russell M. Nelson. Que homem maravilhoso. Amo o presidente Nelson. A força, a dedicação, o amor dele por cada um desses membros é além do que nós podemos imaginar. Na última conferência, em outubro, ao encerrar a conferência, ele, com lágrima nos olhos, falou: eu amo vocês. Eu consigo sentir o amor dele. Terei o privilégio de estar com ele nas próximas semanas. É uma bênção maravilhosa estar com nossos amados profetas. Eles sempre pedem por setendas para que possam dizer a todos vocês o quanto ele os ama. E ele ora por vocês todos os dias. O nosso Salvador expiou por nossas falhas e nos deu oportunidades imensas nessa terra de nós nos arrependermos, sermos melhores e abençoarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Amo o meu Salvador. Eu sei que ele vive. E eu sei que ele nos carrega em seus braços todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Adebir. Obrigado, irmã Sandra, pelo testemunho de você, pelo discurso. Né? Obrigado também à equipe do Family Search, né, por proporcionar esse magnífico devocional para nós poder alcançar tantas pessoas. Então, para encerrarmos, nós gostaríamos de convidar a irmã Maria Helena Silva, que é assessora do trabalho do Templo da Família no Conselho de Goiânia. Amado Deus, nós lhe agradecemos neste momento pela oportunidade que tivemos de falarmos, ouvirmos e aprendermos sobre o maravilhoso trabalho de História e Templo, História da Família e Templos do Senhor. Nós lhe agradecemos pela oportunidade que temos de servir neste Evangelho, de termos a oportunidade de sermos melhores e podermos voltar um dia à presença do nosso Salvador. Amado Deus, nós lhe agradecemos pelo amor que o Senhor tem por seus filhos nesta terra e também por toda a liderança que o Senhor nos concede. Nós lhe pedimos neste momento uma bênção especial para todas as famílias da terra, para todas as famílias que estão próximas e aquelas que estão distantes, para que possam unir-se em espírito e amor ao Senhor, para que possam juntas fazerem o seu melhor para retornarem ao lar celestial.
o Senhor possa abençoar a todos nós, membros da igreja, para que possamos unir forças e levar essa obra adiante também do outro lado do véu. Para que os nossos irmãos tenham a oportunidade de se unir em família eternamente. Amado Deus, é com muito amor que nós agradecemos e pedimos estas bênçãos. Em nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Até o próximo devocional aí. Vamos nos encontrando. Obrigado a Tchau. vocês. Obrigado pelo esforço em nos ajudar, irmão Jailson, irmã Sá. Muito obrigado a vocês, viu? Tchau.